Olá, meu nome é Micaele, eu sou aluna do curso de licenciatura em Química e estou acompanhando o curso integrado em Química na disciplina de Química Inorgânica 1. Hoje eu vou falar sobre os metais do bloco F, ou seja, os lantanídeos e os actinídeos. E por que falar sobre os metais de transição interna, ou seja, sobre os metais do bloco F, né? Nós estamos acostumados a fazer discussões sobre elementos que são familiares ao público em geral, né? E pouco se discute sobre os metais de transição interna, né? Essas discussões elas são muito limitadas se a gente comparar os elementos da tabela periódica que possuem os usos familiares, como por exemplo o cloro, o ferro e o cobre, né? Os metais de transição interna, eles também possuem usos importantes, né? No entanto, apenas aquelas pessoas que trabalham na indústria, que empregam esses elementos, é que os conhecem mais profundamente. E, por exemplo, no caso dos actinídeos, um dos principais fatores que influenciam nessa falta de familiaridade é pelo fato de eles serem elementos radioativos. E também por eles não serem encontrados na natureza, eles terem que ser sintetizados em laboratório, né? E outro fato é que, apesar de a gente não conhecer esses elementos, né, ou conhecer muito pouco sobre eles, esses elementos eles representam cerca de 35% do número total de elementos conhecidos na atualidade. E quem são os metais de transição interna, né? Os metais de transição interna, né, ou elementos de transição interna, são os elementos que apresentam um orbital F incompleto, né, e que pertencem ao grupo 3b da tabela periódica e que estão situados respectivamente no período 6 e 7, no caso os lantanídeos no período 6 e os actinídeos no período 7. Eles são subdivididos em duas séries. A primeira série seria a série dos lantanídeos, que vai compreender os elementos com números atômicos 57 a 71, e a segunda série é os actinídeos, que vai compreender os elementos de número atômico 89 a 103. A denominação metais de transição interna, ela provém do fato de que esses elementos, do fato de serem elementos cuja diferenciação vai ocorrer na configuração eletrônica, né, em um nível interno, ou seja, no antepenúltimo nível de energia, 4F e 5F, né? Essas semelhanças entre as séries, né, entre as subséries, elas se devem justamente às suas configurações eletrônicas. Os lantanídeos são os primeiros elementos da tabela periódica em que os orbitais F são preenchidos com elétrons. No caso dos lantanídeos, a subcamada 4F está sendo povoada por elétrons. Já os actinídeos, a subcamada 5F está sendo ocupada. Os lantanídeos, eles também são conhecidos como terras raras, né? Porque inicialmente eles eram encontrados em óxidos ou terras, né? Na nomenclatura mais arcaica. O termo terras, ela corresponde a uma antiga denominação dos elementos que eram insolúveis na forma de óxido. Já o termo raras refere-se ao fato de que esses elementos inicialmente estavam presentes apenas em alguns minerais encontrados em algum lugar remoto da Suíça, né? Suécia, no caso. E a identificação e separação desses elementos era bastante complexa, né? Na atualidade, sabe-se que esses termos eles são inapropriados, já que os lantanídeos eles são muito mais abundantes que muitos elementos que são familiares. Por exemplo, nós temos a platina, né? A única exceção a essa regra é o bromécio, né, que não apresenta isótopos estáveis, então ele é produzido artificialmente. O primeiro registro histórico associado às terras raras, né, aos lantanídeos, ela data do ano de 1751, né,
E todo esse processo de descoberta e identificação dos elementos da série, ele durou cerca de 160 anos, né? A separação e descoberta das terras raras, ela foi prejudicada pela grande semelhança química dos elementos, né? Na maioria dos casos, quando as identificações dos elementos, ela foi realizadas usando óxidos dos elementos e não o elemento puro em si. Somente anos depois é que amostras puras foram obtidas, né? Então, como regra geral, sabe-se que onde uma terra rara é encontrada, né, onde um lantânido é encontrado, várias outras também serão encontradas no mesmo minério, né? Essa associação ela resulta de suas propriedades químicas semelhantes, né? A diferença entre esses elementos elas são muito sutis. Bem, agora eu vou falar um pouco sobre cada um dos elementos, né, que fazem parte da série dos lantanídeos. O primeiro seria o latânio, né, que é um metal branco prateado maleável e dúctil, né, mole, e que pode ser cortado com uma faca. O latânio é um metal bastante reativo, né, ele forma inúmeros compostos químicos com diversos outros elementos, né. Quando ele é exposto ao ar atmosférico, ele rapidamente a gente pode observar o aparecimento de manchas, né, em virtude da formação do óxido e do carbonato do metal. Ele pode ser usado como elemento de liga para melhorar a resistência de alguns aços, tipos de aços. Os seus óxidos eles são usados como componentes absorventes de infravermelho na manufatura de vidros especiais e ópticos, e ele também é usado na fabricação de pedras de isqueiro. O cério é um metal maleável, dúctil e resistente. Ele é sólido em temperatura ambiente. Ele possui uma coloração semelhante ao do aço, sendo que ele é branco acinzentado, levemente prateado. É um metal reativo, né? Logo que ele é exposto ao ar úmido, a gente pode observar uma perca do seu brilho metálico e o aparecimento de manchas, e em seguida ele vai ser recoberto por uma camada amarela esverdeada. Ele pode ser utilizado, né, quando combinado com ferro e magnésio para a fabricação de pedras de isqueiro. Junto com o carbono, ele é utilizado na fabricação de equipamentos de iluminação cinematográfica. E o seu óxido é utilizado como catalisador em escapamentos de automóveis. O praseodímio. O praseodímio é um metal branco prateado, maleável e dúctil. Ele é sólido a temperatura ambiente, né? Também ele é um metal reativo. Quando a gente expõe ele ao ar atmosférico, logo ele é recoberto por uma camada verde, né, de óxido de praseodímio. E esse é o motivo pelo qual esse metal ele é guardado ao abrigo de ar. Ele pode ser aplicado na indústria de equipamento cinematográfico como componente de luzes e também como componente de ligas metálicas, juntamente com o magnésio para proporcionar maior resistência. E essas ligas elas são utilizadas na fabricação de motores de avião e na indústria aeronáutica. O neodímio ele possui propriedades semelhantes ao praseodímio, né? Justamente pelo fato de que eles são encontrados no mesmo minério. Ele é um metal branco prateado, levemente acinzentado, maleável e dúctil, além de ser resistente à ação de agentes químicos presentes em ligas metálicas. O neodímio é um elemento muito reativo, né, em contato com ar, então ele deve ser guardado em recipiente fechado, pois ele reage rigorosamente com o oxigênio, né, e ele é bastante tóxico.
quando em local fechado, ele reage com compostos presentes no ar, formando gases e vapores venenosos. Ele pode ser usado em ligas de neodímio, ferro e boro, né, que são empregados na criação de ímãs poderosos, usados em discos rígidos de computadores, e como componente de ligas metálicas, juntamente com magnésio para proporcionar maior resistência. E essas ligas elas são utilizadas na fabricação de motores de avião e da indústria aeroespacial. Eles também são utilizados em vidros coloridos, né, que são empregados na fabricação de lasers para cortes precisos e na fabricação de lentes usadas na astronomia. O proméssil ele é um elemento radioativo, né? É um metal mole prateado e os seus sais eles possuem uma coloração luminescente, né? Geralmente do azul claro ao verde claro, né? Em virtude justamente dessa radiação emitida. Ele pode ser obtido apenas artificialmente, né? E apesar de se conhecer muito pouco sobre suas propriedades, né? Sabe-se que o proméssil ele é um metal muito reativo, né? Logo que ele é exposto ao ar, ele reage vigorosamente com o oxigênio, formando o óxido de proméssil, né? E por ser tóxico e reativo, ele é letal em baixas concentrações. Ele pode ser aplicado em alguns tipos específicos de baterias atômicas, que podem ter aplicação em marca-passo, mísseis e equipamentos de rádio, né? Ele também é aplicado na emissão de luz em tintas especiais e também como fonte de raio-x. O samário é um metal branco prateado que apresenta um brilho característico, né? E ele é maleável e dúctil. Ele é estável, né, quando exposto ao ar da atmosfera e é medianamente reativo, visto que é necessário que ocorra um aumento de sua temperatura para que se possa observar reações acontecendo no metal. Ele pode ser usado juntamente com outros antanídeos e carbono para formar ligas utilizadas na indústria cinematográfica, né? A liga de samário com cobalto é um potente ímã, né, proporcionando um alto desempenho magnético. E o seu óxido é utilizado na fabricação de vidros capazes de absorver luz infravermelho na produção de lasers ópticos e comuns. O európio é um metal que apresenta cor acinzentada, né, cinza prateada. Ele é duro e maleável e possui propriedades semelhantes ao chumbo, né? O európio é o elemento mais reativo, né, da série dos lantanídeos, né? Logo que ele é exposto ao ar, ele forma o óxido de európio. Ele pode ser utilizado na dopagem de vidros e plásticos para lasers. Também é utilizado com fósforo vermelho em tubos de raios catódicos para televisores. E ele é utilizado em alguns reatores como absorvedor de nêutrons. O gandolinho é um metal branco prateado com brilho metálico, né? Ele é mole e flexível. Em contato com ar úmido, observa-se que logo vai o aparecimento de manchas, né? Que por isso, né, ele é armazenado ao abrigo da umidade e do ar, né? Ele pode ser aplicado na formação de ligas com ítrio, que são utilizadas na fabricação de forno micro-ondas, também na fabricação de compostos com fósforo, para ser usado na fabricação de televisores e telas para computadores, e o seu sulfato é utilizado na fabricação de amplificadores de som. O térbio é um metal branco prateado levemente acinzentado. É um metal mole, flexível, que ele pode ser facilmente cortado por uma faca, né, afiada. É um metal medianamente reativo, né? Ele é estável em contato com ar e em temperatura ambiente. Ele pode ser usado
juntamente com o fósforo na fabricação de tubos em imagens de televisores, também na dopagem de dispositivos para computadores e na fabricação de lasers. O disprósio. O disprósio é um metal branco, prateado, maleável e extremamente mole, né? Ele podendo ser cortado facilmente. Ele pode ser cortado facilmente com uma faca pelo simples ato de pressionar. É um metal pouco reativo, né? Ele apresenta certa estabilidade em contato com o ar, né? E com em temperatura ambiente, né? Porém, quando ele é extremamente reativo quando aquecido, então ele vai reagir vigorosamente com o ar. Ele pode ser utilizado na metalúrgica de ácidos inoxidáveis, especial para a fabricação de revestimento para reatores nucleares. Também na fabricação de equipamentos resistentes a altas temperaturas e na fabricação de ligas com níquel, que é utilizado em sistemas de refrigeração de reatores nucleares. O ômio é um metal branco, prateado e brilhante, né? Ele é relativamente macio. Ele é estável quando em contato com o ar, né? Desde que ele esteja em contato com o ar seco e em temperatura ambiente, né? 25 graus Celsius. Entretanto, quando ele é exposto a temperaturas superiores a 1000 graus Celsius ou ao ar úmido, é possível observar a formação de uma película amarela, que seria o óxido de ômio. Os seus sais e outros compostos de ômio são utilizados na fabricação de vidros especiais e cerâmicas, e também ele pode ser utilizado na dopagem de granadas para a fabricação de lasers e também de catalisadores na produção de combustíveis e sínteses orgânicas, né? O érbio é um metal mole, flexível e resistente, né? Ele possui uma coloração branca acinzentada e também outra característica dele é que ele possui um brilho prateado metálico. Ele é medianamente reativo, né? Não oxida em contato com o ar atmosférico, logo que é exposto, né? Porém, quando ele é levado diante do aquecimento ou a atmosfera úmida, ele sofre oxidação, formando o óxido de érbio. Ele pode ser utilizado na fabricação de tubos para televisores coloridos também, como também ele forma ligas especiais com ítrio e alumínio, que são utilizados na fabricação de equipamentos de raio-x e aparelhos de projeção, né? O óxido de érbio ele é utilizado na coloração de vidros e esmalte para porcelanatos e cerâmicas. O túlio ele possui uma cor prateada, né? É um metal maleável que pode ser cortado com uma faca, e ele possui ductibilidade. Por ele possuir pouca abundância no meio ambiente, provavelmente nunca se terá um bom aproveitamento a preços razoáveis, né? Justamente por ser encontrado em baixas quantidades, né? Na natureza. Mas ele pode ser aplicado na produção de raio-x portáteis, né? Que são úteis em consultórios odontológicos e médicos. O itérbio, ele trata-se de um metal sólido, maleável, dúctil e macio, né? Ele é um bom condutor de eletricidade e ele possui uma cor branca prateada e é altamente tóxico, né? Apesar de ser estável, ele possui a necessidade de permanecer em recipiente fechado, né? Livre de ar e umidade, pois ele reage com ambos. Ele pode ser utilizado na produção de ácidos, lasers e em tubos de raio-x e na melhoria mecânica do aço. E por fim nós temos o lutécio, né? Que é um metal dúctil, macio e de cor prateada, sendo estável se mantido livre do contato com o ar e da umidade, né? Ele é utilizado
em tecnologias nucleares e na indústria do petróleo como catalisador. Essa foi a aula de hoje, pessoal. Então, na próxima eu falarei um pouco sobre os actinídeos. Tchau, tchau.